Bom dia, meus amigos, tudo bem? Você já parou para pensar por que Deus não responde algumas orações? Será que Ele não nos ouve? Será que Ele não se importa? Será que Ele não atende porque não quer? Ou será que é porque Ele não vai com a sua cara? Ou será que Deus nem existe? Na Bíblia nós temos vários exemplos de orações que Deus não atendeu. E um dos primeiros pontos que nós vemos é que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E outra questão é que Deus nem sempre nos livra das consequências dos nossos erros e dos nossos pecados, muito embora Ele possa aliviar as cargas ou transformá-las nas grandes bênçãos que estão por vir na nossa vida. Alguns exemplos são a história de José, quando foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores e depois ao Egito. Ele orou muitas vezes a Deus para que pudesse ser livrado daquela situação. E Deus, depois de um longo tempo, o transformou em governador do Egito. Um outro exemplo que temos é a história de Jó, que perdeu tudo que tinha, mas depois teve a sua vida restabelecida. E o propósito disso era plano de Deus que fosse comprovado de que ainda há pessoas fiéis aqui nessa terra, independente do que possam acontecer. Um outro exemplo que temos de uma oração não atendida é a história de Davi com Batseba. Davi adulterou com Batseba, esta engravidou, e o filho gerado desse adultério nasceu doente. Davi orou por diversas vezes para que seu filho fosse curado da doença, para que fosse restaurado. No entanto, é interessante notar de que Deus não atendeu a oração de Davi para que esse filho fosse curado e essa criança morreu. Mas também Deus o abençoou com outro filho que posteriormente se tornou o rei Salomão, um dos maiores reis existentes nessa terra. Um outro exemplo que nós temos de oração não atendida é a oração do apóstolo Paulo, ao que ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que seria esse espinho. Alguns acreditam que possa ser uma doença ou algum costume, algum pecado, alguma desavença ou alguma coisa que seja. O fato era que esse espinho denominado o atrapalhava muitas vezes. E ele mesmo achava que era a forma que Deus usava para torná-lo humilde e servidor a Deus, sem que se exaltasse e se lembrasse sempre das suas raízes. Tanto que Deus respondia para ele: Paulo, a minha graça te basta. Agora, o mais profundo exemplo que nós temos de uma oração não atendida foi que Jesus orou a Deus, o Pai, aqui nessa terra, enquanto esteve no Getsemane, pouco antes de sua morte, falando assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E Deus não passou de Jesus esse cálice, não tirou dele a responsabilidade da morte pela humanidade, não aliviou suas cargas, mas deu forças para que ele prosseguisse na sua missão. Você pode não entender qual é a sua situação hoje, nem o porquê você chegou até aqui, e muito menos porque Deus ainda não atendeu as suas orações. Mas pode ser que Deus tenha uma missão para você, que Deus espere que você se mude, se molde, se transforme, ou que você se transforme em algo melhor. As orações não atendidas podem ser consequências de pecados e escolhas, pode ser para que Deus traga a salvação para a sua vida ou para a vida de pessoas que estão ao seu redor. E um dos exemplos de que Deus ele manifesta a sua glória através da nossa vida foi quando as irmãs de Lázaro clamaram para que Jesus fosse curá-lo de uma enfermidade, e Jesus não foi. E elas oravam para que Lázaro curasse, e ele não foi curado. E ao findar das coisas, Lázaro morreu. E quando Jesus chegou 4 dias depois, Jesus falou
que aquela morte não era para tristeza, e sim para a glória de Deus. E Lázaro então foi ressuscitado. Sabe-se lá quantas pessoas se converteram a Jesus, mudaram a sua vida através dos milagres de Cristo. O fato é que nem sempre Deus tira as consequências do pecado da nossa vida, mas Deus pode aliviar as nossas cargas e pode nos dar forças para superar as provações, quer sejam elas para nos moldar, ou quer sejam elas para a nossa salvação, ou para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar que os problemas da sua vida podem exercer grande bênção na vida de outras pessoas? Que talvez Deus esteja usando você com seus problemas para tocar a vida de outras pessoas, para fazê-las aceitar a Deus como Senhor e Salvador de suas vidas? Ou mesmo que Deus está tentando lapidar a pedra preciosa que você é? Eu sei que pode estar passando por um momento difícil, mas Isaías 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Você consegue perceber? Deus ouve todas as nossas orações. Porém, lá em Salmos diz que até a oração do justo é abominável. Significa que se você tem uma vida iníqua com Deus, Deus despreza a oração que você tem feito. Se você tem escolhido coisas erradas, não espere que Deus vá atender as suas orações e abençoá-lo. Mas se as suas escolhas têm sido as corretas, espere que Deus ou te dará a cura, ou te dará a transformação, ou dará a salvação, ou simplesmente dará forças para que você possa superar todos esses problemas. Que Deus te ajude, que Deus te dê força, mas também que Ele te transforme e te salve, independente do problema que você estiver passando. E assim como Jó, confie que Deus está ao seu lado a cada momento e Ele te dará uma resposta, se não aqui nessa terra, mas lá no céu, onde a glória não se comparará a tudo aquilo que podemos receber como recompensa nessa terra. Que Deus te abençoe e te dê força e capacidade para superar as provações.